Muito bem, meus caros. Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Prestar muita atenção, vamos focar aqui, vamos nos aprofundar em alguns temas, porque o examinador, como eu já disse para vocês, já escreveu a sua dissertação de mestrado focada aqui nesse sistema interamericano, tá bom? Então, vamos lá. É, Inicialmente, vamos nos lembrar que esse sistema interamericano ele é coordenado pela OEA, Organização dos Estados Americanos, sediada nos Estados Unidos, em Washington, que conta aí com 35 nações. Inicialmente, nós tivemos a aprovação da Declaração Americana de Direitos e Deveres Humanos, em 1948, que tinha o problema aqui de ser uma declaração. É, nós não temos aqui essa coercibilidade, embora houvesse a previsão de direitos e de deveres. Muito bem, nós tivemos já nessa declaração uma concepção universalista dos direitos humanos, de modo que passou-se a entendê-los no sentido de que eles derivam da condição de pessoa humana e não por conta de uma determinada nacionalidade. Essa declaração americana de direitos e deveres humanos também é conhecida como Declaração Americana de Direitos e Deveres. Pois bem, posteriormente, e o mais importante aqui para a gente, tivemos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, conhecida também como Pacto de São José da Costa Rica. Esse documento que foi aprovado no Brasil, sim, mas com uma reserva. Foi aprovado no Brasil com uma reserva. Qual foi a reserva, Luciano? Ah, vai cair, hein? Vai cair. E se cair, você vai pagar um chopp para mim no Pinguim de Ribeirão Preto, hein? Qual é a reserva aqui? A Comissão Interamericana somente poderá realizar visitas e vistorias in loco no território brasileiro mediante anuência expressa do Estado brasileiro, certo? Foi a reserva. Não dá para fazer aqui uma visita em loco sem prévia anuência do Estado brasileiro. Perfeitamente? Foi a reserva que foi feita em relação aqui ao Pacto São José da Costa Rica. Esse documento que veio e enunciou direitos civis e políticos, embora não tenha enunciado expressamente direitos sociais, econômicos e culturais. Esses aqui foram posteriormente previstos no Protocolo de San Salvador, ok? Então temos aqui que o Pacto de São José da Costa Rica enunciou apenas direitos civis e políticos com aplicação imediata desses direitos. Quais são os direitos reconhecidos aqui nesse pacto? Personalidade jurídica, direito à vida, integridade pessoal, proibição da escravidão e da servidão, a liberdade pessoal, garantias judiciais, legalidade e retroatividade da lei penal. Além disso, indenização por erro judiciário, proteção da honra e dignidade, liberdade de consciência e de expressão, direito de resposta, direito de reunião, liberdade de associação, proteção da família, além de outros, né? Direito ao nome, direitos da criança, nacionalidade. Vejam só. Bom, vamos pegar aqui uma particularidade que diz respeito ao direito de circulação e residência. Vejam, houve essa previsão, sim, desse direito de circulação e residência, que consiste no quê? No direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro em caso de perseguição por direito político ou comum conexo com delito político. Então, em caso de perseguição
por delito político ou comum conexo com um delito político, temos aqui a previsão da viabilidade de que o indivíduo receba o asilo político em território estrangeiro. Tudo bem. Mais uma vez, olha a pergunta. Pode o Estado adotar medidas que busquem suspender a aplicação das obrigações assumidas? A respeito disso, o artigo 27 do pacto, traz aqui a seguinte previsão. Vejam, em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado-parte, este poderá adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados às situações, às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude desta convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. Então, meus caros, vejam só, temos aqui também a viabilidade da suspensão de garantias prevista também de uma maneira excepcional. Em caso de guerra, perigo público ou de outra emergência. E também nós temos aqui as limitações para que isso aconteça. Não pode importar isso em discriminação alguma fundada em motivos de raça e assim por diante. Essa disposição, no entanto, ela não vai autorizar a suspensão dos direitos determinados em determinados artigos, ou determinados em alguns artigos aqui do pacto. Quais são esses artigos? Artigo 3, vejam só. Artigo 3, que trata do direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, direito à vida, direito à integridade pessoal, a proibição da escravidão e servidão, princípio da legalidade e da retroatividade, liberdade de consciência e de religião, proteção da família, direito ao nome, direitos da criança, direito à nacionalidade, direitos políticos e nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos. Então, você tem aqui uma limitação no sentido de que não será autorizada a suspensão desses direitos. A suspensão desses direitos aqui não é autorizada, deve permanecer aqui a sua observância. Tudo bem? Bom, meus caros, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pensem comigo. Seria possível uma condenação, a imposição de uma condenação da OEA, por exemplo, em relação ao Estado de São Paulo? Aqui eu acho que é o mais importante, tá? O mais importante. O Estado de São Paulo poderia ser condenado por conta da inobservância do Pacto de São José da Costa Rica? O que vocês acham? Pensaram já? Muito bem. Meus caros, nós temos aí o que foi designado de cláusula federal. O que significa a cláusula federal? O direito internacional somente reconhece personalidade ao Estado federal. Então, o direito internacional vai reconhecer personalidade ao Estado federal. Então, no caso aqui, ao Estado brasileiro e não ao Estado federal, ao Estado de São Paulo, enquanto unidade federativa. Perceberam? Então, vejam só, o que isso significa? Que se houver alguma condenação, não vai ser o Estado de São Paulo condenado. A condenação será do
Estado brasileiro. Perfeito? Então, vejam só. Em estados federais, então, em que há uma coexistência entre o governo central e os governos locais, teremos que haverá a condenação desse governo central e não dos governos locais. Então, quem assume a obrigação é o Estado federal, certo? Então, temos aqui essa cláusula federal. Tanto que é possível exigir o cumprimento dessa cláusula, é possível exigir o cumprimento dessas obrigações assumidas pelo Estado, pelo governo central, em relação aos governos locais. Então, temos aqui essa aplicabilidade da cláusula federal. Importantíssimo. Vejam só o artigo 28. Quando se tratar de um Estado-parte constituído como um Estado federal, o governo nacional do aludido Estado-parte cumprirá todas as disposições da presente convenção, relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. Vejam, isso é tão interessante que o governo central, ele não pode, vejam só, ele não pode justificar o descumprimento daquela obrigação sob a justificativa de que isso deveria acontecer pelo governo local. Perceberam? Não é uma justificativa aceita, não é uma justificativa admissível, por conta dessa cláusula federal. Muito bem. É, então vejam só. No tocante às disposições relativas às matérias que correspondem à competência das entidades componentes da federação, o governo nacional deve tomar imediatamente as medidas pertinentes, em conformidade com sua Constituição e suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades possam adotar as disposições cabíveis para o cumprimento desta convenção. Então, não dá para justificar o descumprimento sob a justificativa de que a obrigação deveria ser cumprida pelo governo local. Tudo bem? Bom, Luciano, então isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Aqui para o nosso estudo, importantíssimo. Eu arriscaria que isso vai cair na prova, tá? Arriscaria que isso aqui vai cair na prova. A respeito disso, temos várias decisões no âmbito aí da corte, das cortes que tratam dessa matéria. Então, vejam aqui, por exemplo, no caso Garibaldi versus Brasil, vejam o que nós temos. No que concerne à denominada cláusula federal, estabelecida no artigo 28 da Convenção Americana, em ocasiões anteriores, a Corte teve a oportunidade de referir-se ao alcance das obrigações internacionais de direitos humanos dos Estados federais. Recentemente, nesse caso aqui, Esker e outros, o tribunal aduziu que, em sua competência contenciosa, tem estabelecido claramente que, segundo jurisprudência centenária e que não variou até agora, um Estado não pode alegar sua estrutura federal para deixar de cumprir uma obrigação internacional. Olha só, meus caros, que importante isso daqui. Então, o governo central aqui, não pode justificar-se dizendo que aquela obrigação deveria ser cumprida pelo governo local.
Isso por conta dessa estrutura, por conta dessa cláusula federal. Tudo bem? Bom, tudo bem. E aí, meus caros, professora Ilana e eu conversando, nós nos lembramos de uma notícia antiga no site da PGR de São Paulo, que tratava de um assunto interessante, que era o caso Simone, que foi paradigma do racismo institucional ocorrido no território do Estado de São Paulo. Não foi propriamente o Estado aqui, mas no âmbito do próprio Estado de São Paulo. O que aconteceu? Olha só, esse caso é interessante, caso Simone. Eu até coloquei aqui, tá no slide, tá no material de apoio, o link para vocês terem aqui acesso a essa notícia. Aconteceu o seguinte: ah, uma pessoa colocou num jornal um anúncio de que precisava contratar uma empregada doméstica. Só que fez uma observação: desde que essa empregada doméstica não fosse negra. E aí compareceu a Simone, dizendo-se aqui que queria a vaga, né, queria ser contratada como empregada doméstica, só que ela era negra. E aí ela não foi contratada. Ela buscou as vias adequadas para poder ter uma reparação. Isso não aconteceu e esse caso chegou à análise da OEA. E aí, meus caros, o que nós tivemos? Nós tivemos no âmbito da OEA, tivemos aqui sugestão não, uma determinação de que houvesse aqui a adoção de determinadas medidas, né? De determinadas medidas por conta desse racismo. Então, olha só, colocamos aqui. Houve a publicação tal. Então, nós tivemos aqui que o judiciário não atendeu aí, então, motivo pelo qual a OEA foi devidamente acionada. E a OEA, vejam, impôs uma indenização. Essa indenização, quem que deveria, então, arcar com ela? O Estado brasileiro. Então, houve a imposição de uma indenização pela OEA, ok? Mas não ao Estado de São Paulo, ao Estado brasileiro. Diante da repercussão negativa desse caso, o Estado de São Paulo adotou providências legislativas e também administrativas importantes nessa época. Nós tivemos aí duas leis estaduais. Pela primeira, a Lei 12.776 de 2007, foi autorizado o Estado a indenizar em danos materiais a vítima da discriminação racial institucional. Ou seja, foi autorizado aqui a indenizar a Simone. Houve uma autorização por meio dessa lei estadual 12.776 de 2007. Por quê? A condenação não foi do Estado de São Paulo. Lembra? Por conta do princípio federalismo aqui, essa cláusula, nós tivemos que a condenação foi do Estado brasileiro, foi do Brasil, não foi do Estado de São Paulo. Não obstante, o Estado de São Paulo, por meio aqui de um processo legislativo, depois foi sancionada a lei, entendeu viável a indenização dessa vítima e o fez por meio dessa lei 12.776 de 2007. E, posteriormente, tivemos a Lei 14.187 de 2010, lei estadual, tá? As duas aqui são leis estaduais, que fez a previsão de punições administrativas a toda discriminação por raça ou cor. A toda discriminação por raça ou cor. Então, existe a previsão, em lei estadual, de um procedimento para poder apurar a prática de discriminação por raça ou cor.
que geralmente vai tramitar no âmbito da Secretaria da Justiça. Existe um convênio com a PGE para que a PGE de São Paulo realize aqui a instrução desse procedimento. E eu já tive a oportunidade, mais de uma vez, de ouvir testemunhas, de ouvir aqui o declarante, a vítima, ouvir aqui aquele a quem se atribui a prática desse ato em procedimento para poder instruir e verificar se é o caso ou não de aplicar a sanção prevista na Lei 14.187 de 2010, tá bom? Então, vejam só, o Estado de São Paulo, ele não sofreu condenação no âmbito da OEA, foi o Estado brasileiro, mas o Estado de São Paulo, apesar disso, adotou as providências que entendeu aí necessárias, certo? Bom, aí eu coloquei aqui, olha só, entre parênteses. Por que, Luciano? Entre parênteses. Tanto é o Estado brasileiro que vai sofrer essas condenações, que vai ter as recomendações e assim por diante, que em determinadas situações há um interesse de que ocorra o deslocamento da competência do processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Por conta do quê? Para a efetividade dos direitos humanos, para a observância dos direitos humanos. Há, então, a previsão da federalização de crimes contra direitos humanos, prevista aí na Constituição Federal. Por que tem isso, Luciano? Porque nós temos que a condenação, se houver alguma condenação, vai ser no âmbito do Estado brasileiro. E às vezes esse Estado brasileiro, ele pode perceber que o Estado parte, melhor dizendo, que a unidade federativa não está tratando de maneira adequada, a unidade federativa não está tratando de maneira adequada determinada situação de inobservância dos direitos humanos. Por conta disso, tivemos uma emenda constitucional e aí a previsão no artigo 109 da Constituição. O que ele traz? Aos juízes federais compete processar, e aí vem o inciso 5A, as causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. E aí vem o parágrafo 5º, que traz, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Isso só existe porque nós temos aí, podemos ter a condenação do Estado brasileiro, e aí o que permite que ocorra esse deslocamento aqui previsto. Certo? Muito bem. Agora, oportuno a gente falar sobre isso, sobre essa federalização de crimes contra direitos humanos. Por quê, Luciano? Porque nós tivemos agora recentemente essas ações diretas de inconstitucionalidade julgadas, a ADI 3486 e a ADI 3493. E a partir aqui, meus caros, desse julgamento, tivemos o reconhecimento da constitucionalidade lá da Emenda Constitucional 45, que fez a previsão da federalização de crimes contra direitos humanos. Então, é oportuno, tomem cuidado. Um tema que pode ser que caia, certo? Pode ser que caia. Principalmente por conta dessa decisão recente, agora de 2023, que julgou, o ministro Toffoli foi o relator, que fez a seguinte observação.
que foi aqui muito importante essa observação para o nosso estudo. Observou que um dos objetivos da reforma constitucional foi justamente a proteção do Estado brasileiro contra a penalização em nível internacional pelo descumprimento das normas de garantia dos direitos humanos, nos casos de ineficiência das instituições internas, de persecução e punição das violações aos direitos humanos. E que, em verdade, a criação do nominado incidente de deslocamento foi fruto da sucessiva frustração institucional na apuração e na condenação dos autores de ilícitos penais que atentavam gravemente contra os direitos humanos. Então, exatamente para a proteção do Estado brasileiro, houve aqui a previsão dessa federalização de crimes contra direitos humanos, que teve a sua constitucionalidade reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Tudo bem. E o STJ, mais de uma vez, trouxe aí os requisitos para que ocorra esse deslocamento de competência. Quais são esses requisitos? Então, mais aqui, olha só, o julgado. A jurisprudência consagra 3 pressupostos principais. Quais são? Constatação de grave violação efetiva e real de direitos humanos, constatação de grave violação efetiva e real de direitos humanos. 2, a possibilidade de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações assumidas em tratados internacionais. E 3, a evidência de que os órgãos do sistema estadual não mostram condições de seguir um desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção. Com a devida isenção. Então, vejam só, são os requisitos para que nós tenhamos aqui a admissibilidade desse deslocamento de competência. Tudo bem? Perfeito. Bom, próximo bloco, continuando aqui no sistema interamericano, vamos analisar os órgãos de monitoramento.